Evangelho de São Lucas, o capítulo 19, os versículos de 1 a 10. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu. Era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente, subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa, recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de pecador. Zaqueu ficou de pé diante do Senhor e disse: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. E Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, O Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Como é confortador, meus irmãos e irmãs, para nós que buscamos Jesus na nossa caminhada, saber que Ele se antecipa a nós e vem ao nosso encontro, dando-nos muito mais do que nós ousamos pedir. Zaqueu queria ver Jesus e dele recebeu a salvação. Zaqueu queria estar com o Senhor pelo menos diante dos seus olhos. Jesus decide ficar na casa de Zaqueu e abrir para ele a oportunidade de vida que cada um daqueles que se encontram com Jesus tem, ter a vida transformada por ele. E como deveria ser o nosso desejo, meus irmãos e irmãs, de que verdadeiramente esta nossa vida, esta vida que nós temos, que nós vivemos, tudo o que possuímos, tudo o que está à nossa disposição, seja mesmo tocada pela presença do Senhor e seja verdadeiramente transformada e tornada caminho de salvação para nós. Esta presença de Jesus na nossa vida requer uma atitude profunda de conversão. Não basta desejar Jesus, temos que ter a coragem de comprometer o que temos com Ele, não só no que se diz respeito a posses, mas também no que diz respeito àquilo que de mais valioso nós possuímos, que é o dom da nossa vida inteira, colocado à disposição do Senhor. E é justamente este caminho que essa história de Zaqueu no Evangelho de São Lucas, no capítulo 19, descreve de uma conversão de vida. Zaqueu deseja ver Jesus, sua estatura baixa não permite. Ninguém pode, dentro da nossa pequenez, desejar e alcançar a visão de Jesus sem termos aquilo que nos dê suporte para isso. E nós poderíamos, com muita tranquilidade, ver esta figueira como a igreja, que nos eleva
para termos a estatura ou a posição ideal para vermos Jesus. Como também esta decisão, muito mais do que de Zaqueu, o desejo de ver Jesus já era uma resposta. Jesus já o conhecia. E estando passando no lugar onde está, é a decisão de Jesus que faz toda a diferença. Ele para e chama pelo nome. Isso é a graça de Deus. A salvação é uma oferta de Deus para a humanidade, não um livre esforço e desejo nosso para alcançá-la. Nunca será um ato meramente humano, de esmero, de cuidado, ou até mesmo de construção que nós possamos planejar para alcançá-la. A salvação vem de Deus. Vamos repetir? A salvação vem de Deus. E esta mudança repentina no caminho de Jesus é encontrado todas as vezes que ele busca alguém para o seu chamado. Jesus vai atravessando Jericó, mas para e vai pousar na casa de Zaqueu. Este momento de parada do caminho de Jesus é justamente esse tempo da igreja, que nós peregrinamos neste mundo, dando a oportunidade de que Jesus entre verdadeiramente na nossa casa, entre na nossa vida, mude as nossas estruturas, como este canto tão bonito que às vezes a gente gosta de cantar. Esse caminho que Cristo vai realizando na nossa vida é justamente o tempo de missão, que agora nós, como outros cristos, cristãos, somos chamados a desempenhar, a mudar de rota, a alcançar novos horizontes, a parar na nossa caminhada para, de fato, encontrar todos aqueles a quem o Senhor deseja agora em nós realizar este mistério de salvação. Estamos concluindo com este domingo o mês das missões, um olhar onde a igreja ainda precisa muito alcançar para ter a coragem de levar o evangelho ao bom termo. E por fim, uma vida de conversão requer uma mudança de vida, de perspectivas e de atitudes. O relato que nós ouvimos no capítulo 19 de São Lucas não diz que Zaqueu era um corrupto. Não diz que Zaqueu era um rico ilícito. Ele mesmo diz: Senhor, se eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se eu defraudei alguém, devolverei 4 vezes mais. A fama de pecador público vinha do julgamento das pessoas, que tinham nos cobradores de impostos, dado a sua condição, a alguém que não era digno nem sequer da convivência. E isso, para os que murmuravam a presença de Jesus na casa de Zaqueu, ainda ressoa muitas vezes no meio de nós. Como é que alguém pode assim viver como este e servir a igreja, e estar com Jesus, e falar no nome dele, e assumir tais e tais posições? Isso é muito comum no meio de nós. O murmúrio sobre as escolhas de Deus para a vida daquele que verdadeiramente ama. E o Evangelho termina com uma palavra muito bonita, e é esta que nós começamos a homilia. O Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Assim, se cada um de nós temos a consciência de que é o Senhor que nos alcança na sua bondade, a vida ofertada a Ele para que esse mistério de salvação de fato aconteça, é tudo aquilo que nós temos a realizar neste percurso da nossa vida com Jesus, até um dia sermos plenamente, na sua benevolência, na sua vontade,
assumidos, né, na ressurreição final. Para isso, a segunda leitura traz um conselho muito importante. A comunidade de Tessalonicenses, a igreja de Tessalônica, era uma igreja muito ansiosa. Repentinamente, eles estavam envolvidos em grandes coisas, notícias, contendas, brigas, dissensões. Era uma igreja muito difícil para Paulo, de fato, né, ajudá-los a crescer, ajudá-los a compreender a vida de como a comunidade cristã deveria esperar no Senhor. E não foi poucas as vezes que Paulo teve que intervir diretamente dentro da igreja de Tessalônica. O Novo Testamento reserva para nós darmos clareza duas grandes cartas que podem ser fragmentos de muitas outras, mas reunidas em duas cartas. Ele diz: olha, nós não cessamos de rezar por vós, para que nosso Deus vos faça digno da vocação que chamou. Que Ele, pelo seu poder, realize todo o bem que desejais e torne ativa a vossa fé. Guardando-os no nome do Senhor Jesus, será glorificado vós e vós nele, em virtude da graça que Deus, nosso Deus, lhe dá e do Senhor Jesus Cristo. Mas o que se refere à vinda de nosso Senhor, nossa união com Ele, nós os pedimos, irmãos, não deixeis tão facilmente transtornar a vossa cabeça, nem vos alarmeis por coisa alguma de revelação atribuída a nós, ou carta, afirmando que o dia do Senhor está próximo. Paulo está aqui, já nesse tempo, trabalhando esta história que agora é tão famosa e ganhou um nome em inglês, como de Ariano Suassuna. Tudo que precisa ser reinventado dá um nome de inglês, né? Essas falsas notícias, esses profetas que saem trazendo tanta coisa e novidade do último tempo para dizer, né, como hoje a palavra na moda é este fake news. A igreja não precisa, meus irmãos, de forma alguma, viver sacudida por o vento destas informações. O que nós precisamos para conduzir a nossa vida no mistério, né, da salvação que é dada a nós, é deixarmos ser conduzidos por esse Espírito, que é um Espírito de paz. A igreja vai cumprir sua missão total e integralmente todas as vezes que se abandonar dela. Ou seja, o que precisar ser passado, as provações, as dificuldades, as quedas e tudo mais o que vem acontecer na igreja no percurso da sua história, é um caminho de purificação que o Senhor vai realizando. Não somente em mim, mas também em cada um dos seus servos. E Paulo vem justamente, já naquele tempo, avisar que essa história de dizer, olha, tudo está se acabando, as coisas vão isso, aquilo outro, não sei o quê. Ele disse, olha, calmem, esperem que o Senhor realize todo o bem que Ele deseja já realizar em vocês. O bem maior, Ele já realizou. O que é? A nossa salvação. Nós já estamos salvos na sua mão poderosa. Olha que palavra bonita, na primeira leitura. O mundo inteiro é como um grão de areia na balança, uma gota de orvalho na mão do Senhor. E aí, às vezes a gente vê uma igreja alarmada, uma vida totalmente intranquila diante de tantas coisas que vão acontecendo no nosso tempo. Sim, nós sabemos, o tempo está abreviado, mas não está abreviado somente para uns e outros não, para todos. Para todos nós o tempo está abreviado. Quando não se está abreviado no coletivo da ressurreição final, está abreviado muitas vezes na nossa vida, que ao sairmos daqui tudo pode estar terminado para nós. E ali será o momento do nosso confronto com a verdade que abraçamos e com aquilo que nós desejamos ou que Deus desejou realizar em nós
é o mistério de salvação. Ontem, no encerramento do cerco de Jericó, eu dizia na homilia como é triste a vida de uma pessoa que, uma vez tendo conhecido Deus, tendo trilhado o seu caminho, tendo vivido grandes graças na sua vida de fé, aí agora vai vivendo indiferente, vai experimentando coisas assim de frieza, ou a mesmo voltando para a vida velha, desconfiando da bondade do Senhor, achando que o Senhor ou tarda ou não realiza as suas promessas, vai vivendo assim de qualquer forma. E a gente rezava justamente por isso, né? Anima, restaura, transforma, converte. E tantos outros que têm até uma caminhada bonita de vida, testemunho mesmo, vida doada, e aí perde a salvação por murmúrio. Perde a salvação porque fica ali, não se contenta em viver a tranquilidade da fé, encarar os acontecimentos da vida e saber que no momento certo o Senhor vai parar diante de nós e vai realizar toda a obra. Eu queria que Deus desse a mim a revelação do que aconteceu com a vida de Zaqueu. Nós não sabemos. A Bíblia não deixa um registro do que aconteceu na vida de Zaqueu. Mas dada a determinação de vida que o Evangelho mostra, consequentemente, Zaqueu em Jericó se tornou um grande discípulo do Senhor. E não lhe foi indiferente o Senhor parar diante da sua vida, mudar toda a sua estrutura, transformá-la em salvação. Que Deus tenha em nós a certeza de que este mistério de salvação nos alcance, que as intranquilidades deste tempo não venham perturbar a nossa fé, que o Senhor cuide de tudo que não está ao nosso alcance. Amém.